Glória a Jesus. A versão que eu faço uso é a versão King James atualizada. Talvez seja diferente da versão de algum de vocês, mas o importante é o conteúdo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Verso 1 de Ageu, capítulo de número 2, diz assim: no 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor foi comunicada por intermédio do profeta Ageu, dizendo: formulai a seguinte indagação ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel ou Salatiel, depende da versão, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo. Verso de número 3: dentre todos vós, os sobreviventes que se lembram de ter visto este templo em sua primeira glória, comparado ao primeiro, não é como nada o que vossos olhos contemplam agora? Todavia, diz Yahvé, o Senhor: coragem, Zorobabel, coragem, ó grande sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, esforçai-vos todo o povo da terra, exorta o Senhor, dizendo: e trabalhai com dedicação, porquanto eis que eu estou convosco. Assegura Yahvé, o Senhor dos exércitos. Verso 5: esta, pois, é a aliança que estabeleci convosco. Quando deixardes o Egito, o meu espírito estará presente entre vós. Não temam. Verso 6: pois assim promete Yahvé dos exércitos: muito em breve farei temer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Verso 7: farei com que as nações estremeçam, e eis que elas trarão para cá os seus tesouros, e encherei esta casa com cabot. Glória, assegura o Senhor dos exércitos. Verso 8: porquanto toda a prata e todo o ouro a mim pertence, afirma Yahvé. Portanto, o esplendor deste novo templo será ainda maior do que a glória do antigo, declara o Senhor dos exércitos. E neste lugar firmarei o meu shalom, a paz garante Yahvé. Glória a Deus. Você pode glorificar a Jesus. Aleluia. Profeta Ageu, considerado por alguns, pelos estudiosos, como um dos profetas menores, teve também a sua importância e a sua relevância na história de Israel. O profeta Ageu, ele foi fazer a sua profecia, ele fez ali o seu trabalho como profeta num período bem complicado para o povo de Israel. Quero que você entenda um pouco do que o Espírito Santo tem para passar para você e para mim nesta noite. O verso de número 3 vai dizer que há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela. O Senhor, ele já vai começar trazendo para você e para mim que nós devemos olhar ao nosso derredor, a nossa vida, as tribulações que nós passamos, com um olhar de futuro. Entender que a glória da segunda casa, ela sempre será maior do que a da primeira. Ou seja, não importa o que eu estou passando na primeira casa, a glória da segunda casa será maior. O que nós queremos dizer com isso? O diácono, o que você está querendo dizer com isso? Você deve entender que aquilo a qual você está passando hoje não se compara com a glória que há de vir, com a glória que há de nos ser revelada. A Bíblia vai nos dizer que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que há de vir. Então nós devemos entender que tudo o que nós vivemos é passageiro. Você entende que Deus, ele vai comparar a sua cruz, a sua dor,
a sua luta como algo leve e momentâneo? Ou ainda mais, será que Deus não está vendo o peso que é a minha cruz? O tamanho do peso da luta que eu estou carregando? Será que Deus não está vendo? Ele está dizendo assim, como ele disse para Lucas: ei, porque para mim não há impossível. Então ele quer que você entenda que a sua dor e a sua tribulação para ele é algo pequeno, leve e momentâneo. Porque ele está nos fazendo entender que a glória a qual ele há de revelar para a sua vida e para a minha será maior do que aquilo que nós estamos vivendo hoje. Então aqui nós entramos um pouco na história de Ageu. Ageu, ele profetizou na época de Ciro, rei da Pérsia, que havia ali permitido que aproximadamente 50 mil judeus voltassem a Jerusalém sob o governo de Zorobabel. O sumo sacerdote Josué, durante o segundo ano do seu retorno, foram lançados os alicerces para a construção do templo. Então, ali foi permitido assim: eu vou liberar uma parte do povo para voltar para a sua terra, mas eu vou instituir um governador. Eles não vão voltar para a sua terra e viverem da forma que eles querem. Então, querendo ou não, o povo ainda estava vivendo cativo. Devemos entender que Deus, ele pegou a época de Ageu, também a época ali de Zacarias, viveram no mesmo contexto, e dizendo assim: olha, vocês devem ser encorajados para encorajar o meu povo. Então nós devemos entender que Deus, ele nos chama para termos fé e coragem, para que nós possamos vencer o dia mau, alcançar a glória da segunda casa e encorajar o próximo. A Bíblia vai dizer: um ao outro ajudou e disse: esforça-te. Então devemos entender que Deus, ele nos separa para que nós possamos encorajar o nosso próximo, para que nós possamos ajudar o nosso irmão, o nosso amigo, o nosso vizinho, ou que seja, enxergar a grandeza da glória a qual há de vir. Jesus, ele passou ali, você conhece a história, Via Cruz. Ele foi humilhado, transpassado, cuspido, mas ele não hesitou. Como ovelha muda e não matadouro, ele foi carregando a sua cruz. Determinado momento precisou de ajuda, mas ele não murmurou. Ele foi cuspido, transpassaram ele com uma lança, deram a ele, quando ele pediu água, uma esponja embebecida ali em algo sujo. Eu já preguei aqui sobre isso. E ele falava assim, na mente dele, conjecturando: nada disso se compara com a glória que há de vir. Então Jesus, ele passou como ovelha muda ali na sua luta. Os seus próprios discípulos viraram as costas para Jesus, mas ele continuou. Aqueles a qual ele curou e libertou não estavam lá, mas ele continuou. Quando Deus tinha um exército de anjos preparado para soltar no meio daquele povo e aniquilar, Jesus falava assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas você entende por que Jesus, ele não hesitou? Porque dentro de si ele tinha uma coisa: ei, daqui a 3 dias essa história vai ter uma reviravolta. No terceiro dia eu vou ressuscitar, eu vou descer no inferno, eu vou pisotear a Satanás, eu vou tomar a chave da morte, e a glória da segunda casa será revelada como maior do que a primeira. Então, o Jesus, ele passou entre nós, e muitos não quiseram reconhecer a sua grandeza. Hoje nós lutamos. Jesus visitou a terra, a nossa casa, e nós negligenciamos a presença dele. Hoje somos nós que lutamos
para viver na presença dele, lá na casa dele. Então você entende que a glória da segunda casa, ela será maior do que a da primeira. O profeta Ageu profetizou naquele tempo, a qual estavam ali tentando aquela luta para conseguirem montar um templo. A casa do Senhor, ela estava vazia. A casa do Senhor, ela estava deserta. Os judeus foram permitidos, alguns, voltarem para a sua terra, mas a casa do Senhor continuava deserta. No verso 4 vai falar que para vós, tempo de habitares em vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Os judeus, eles voltaram do cativeiro. Eles estavam ocupados com as suas tarefas, com seus próprios interesses, e negligenciaram a obra de Deus. Aquele povo viveu naquela escravidão, no momento de aprisionamento. Não, agora eu estou livre. Agora que eu conquistei a minha liberdade, eu vou querer saber da casa do Senhor. Eu vou fazer obra na minha casa. E foram esquecendo do templo de Deus. Foram esquecendo de cumprir aquilo a qual Deus tinha ordenado. Deixaram de fazer a vontade do Senhor. Eles revestiam as suas casas com madeiras, com cedros, enquanto o templo permanecia em ruínas. Enquanto a obra de Deus era negligenciada, o povo permanecia cuidando dos seus próprios interesses. E Ageu mostra-lhes que a obra de Deus deve ter primazia, deve ser a primeira. Deus, ele mostra para Ageu que o segredo de alcançarmos a glória da segunda casa é fazendo a obra de Deus. O reino de Deus e as causas do mestre precisam ter prioridade. Mateus 6,33 vai nos alertar sobre isso. Devemos cuidar primeiro das coisas de Deus, do reino de Deus, e tudo mais nos será acrescentado. Então, Ageu, ele entendia que a obra de Deus deveria ser prioridade. Um exemplo que nós pegamos à frente de Jesus, ele era zeloso pela casa de Deus. Quando a sua mãe procurava, ele falava assim: mulher, você não sabe que me convém estar na casa do meu pai? Você quer me achar? Eu estou na casa do meu pai. E muitas vezes nós negligenciamos a obra de Deus, negligenciamos fazer a vontade do Pai. Muitas vezes estamos no nosso cotidiano, indo trabalhar, talvez pegando um Uber, um táxi, um metrô, um ônibus, e às vezes Deus nos dá um toque assim: meu filho, chega naquele dali e fala assim: ei, Jesus, ele te ama, esforça-te, Jesus tem algo para você. E negligenciamos, porque perdemos a fé de que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deixamos as nossas lutas transparecerem no nosso exterior. Quando eu falo no exterior, é no nosso dia a dia. É aquele, eu brinco muito disso. Tem dia que eu brinco e falo assim: olha, hoje eu estou igual cerca elétrica. Se encostar eu dou choque. Então é melhor não encostar. E nós vivemos assim eternamente. Mas Deus, ele está nos trazendo uma mensagem esta noite de que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então Ageu, ele entendia que todo o esforço que ele tinha de pregar para aquele povo rebelde era de que a glória seria maior do que a da primeira. Ouçam a voz do Senhor. Muitas vezes negligenciamos momentos de busca, de oração, de leitura da palavra. Como nós cantamos esse louvor, às vezes quase parando, sem força, sem vigor,
a gente lembra que existe a palavra de Deus. Quando a gente vê que nós estamos sofrendo na caminhada, a caminhada está sendo dolorosa, aí nós lembramos que existe a palavra de Deus. Devemos entender que para alcançarmos a glória da segunda casa, precisamos ser perseverantes. Deus, Ele responde à obediência do seu povo, prometendo que estaria sempre ao seu lado. Fortaleceu-lhes a decisão, ajudou-os a levantar adiante a obra. Zacarias vai falar um pouco sobre isso, também com um pouco mais de detalhes. Ageu é um livro bem curto, então algumas coisas ele ali é bem sucinto nas suas palavras, mas era pesado no falar. Pesado que era direto. Nós precisamos nos esforçar para fazer a obra de Deus. E Deus, Ele nos promete que estaria conosco, e Ele nos promete que não iria nos abandonar. Estarei convosco todos os dias. Não é às vezes, não é de vez em quando, é todos os dias. Diácono Ender, mas você não sabe o tamanho da minha luta. Ei, esforça-te, porque a glória da segunda casa há de ser revelada sobre a tua vida. Wendel, parece que tudo está desmoronando ao meu redor. Deixa desmoronar, porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Jesus, ele falava assim: ei, destruam esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Ele estava dizendo assim: ei, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Após a conclusão do templo, após o exílio, algumas pessoas ficaram desanimadas por considerarem o novo templo nada comparado ao templo anterior, construído pelo rei Salomão. Então o povo ficou meio assim, né? O ser humano, ele tem a tendência a ter uma aversão ao que é novo. É natural nosso, nós nos assustamos com o que é novo, nos impressionamos com o que é novo, e devemos passar por um tempo de adaptação. E muitas vezes Deus ainda não nos entregou o novo, porque iríamos estranhar. Sabe quando você pede tanto uma coisa a Deus, você pede, aí cai no esquecimento, volta e meia você lembra, ora de novo. Aí quando chega, você toma um susto. Ué, saiu a minha causa na justiça. Ué, estão me ligando, saiu a porta de emprego. Ué, meu exame deu negativo, eu não tenho mais esta doença, eu não tenho mais o tumor. Não, como aconteceu isso? É a glória da segunda casa. Não se assuste com aquilo que Jesus irá fazer na sua vida por esses dias. Não se assuste com o que o Espírito Santo irá fazer na sua vida daqui para o dia 31 de dezembro. Diácono Ender, mas o ano está se acabando. Eu creio, eu tenho coisas ainda que, ao meu ver, é impossível ser realizadas este ano. Mas eu creio no Deus do impossível. Então Deus, Ele encoraja o seu povo. Eu vou trazer aqui 3 promessas para você entender como que Deus, Ele quer te encorajar a confiar de que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O próprio Deus nos promete que Ele estaria conosco para cumprir as suas promessas. Devemos entender que Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele irá cumprir. Se Ele está dizendo hoje que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, apenas confie.
Espere. Esta é a primeira promessa. A segunda promessa: o Espírito de Deus permanecerá entre o teu povo. Ou seja, o Espírito de Deus, Ele não irá te abandonar. Ele não irá largar a sua mão. Entenda que muitas vezes passamos por retaliações na vida, que às vezes parece que Deus não está conosco. Mas se você olhar bem lá no fundo do seu coração, quando você acha força para vencer, é o Espírito Santo te dizendo: ei, falta só um pouquinho para a glória da segunda casa. Espera só mais um pouquinho para a glória da segunda casa. Diácono Wendel, mas você não conhece a minha história. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe do meu passado. Ei, como nós cantamos, nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Então entenda que o Espírito Santo jamais te abandonará. Terceira promessa, que é a maior que nós estamos falando aqui nesta noite: a glória do último tempo será maior do que o primeiro, por causa da demonstração do poder de Deus que haverá nela. Talvez a segunda casa que Deus esteja falando para você hoje é uma promessa, talvez para você de casa também, é uma promessa de vida eterna nos céus. Talvez a glória da segunda casa que Deus está te prometendo hoje é uma estabilidade financeira. Talvez a glória da segunda casa que Deus está te prometendo hoje é a sua saúde. Talvez seja a resolução de algum problema que você não consegue enxergar a solução. Mas sobre todas as coisas, confie que a glória da segunda casa há de nos ser revelada. Outrora vivíamos como ovelhas desgarradas, e hoje nós fazemos parte do aprisco de Deus. Somos filhos, servos de Deus, propriedade exclusiva do Senhor. O ministério de Jesus e dos apóstolos aconteceu no segundo templo. O povo estava passando desilusões. Estava conversando com o irmão Alex sobre uma série e mostra um pouco do que o povo estava passando antes de Jesus. Então, quando Jesus vem com os apóstolos, era a glória da segunda casa também. Talvez você não consiga enxergar solução para o seu problema, mas espere a glória da segunda casa. O que mais importa é que a presença do Espírito Santo não nos abandone, e ela não irá te abandonar. A beleza da segunda casa é podermos desfrutar dos dons de Deus, é podermos desfrutar dos ministérios na casa do Senhor, é podermos levantar um incenso de adoração a Deus com qualidade, é derramar a Ele a nossa adoração, alçar, levantar aos céus e recebermos o renovo de Deus. E o Espírito Santo, Ele tem se manifestado em nosso meio, em nossas vidas. Talvez você não tenha ainda recebido a glória da segunda casa, porque você não abriu os olhos espirituais para enxergar ela. Talvez a glória da segunda casa, ela está hoje diante dos seus olhos, mas você não quer abrir os olhos para enxergar. Às vezes a glória da segunda casa é você poder mergulhar no rio de Deus. A Bíblia vai nos dizer, né? Nossa, o profeta vai dizer, ele via ali um mar, um oceano, o que seja. Ele entrava na água, a água estava ali na altura dos artelhos, andava mais um pouco, na altura do joelho, na altura do lombo, até que ele se via mergulhado dentro do oceano de Deus.
esta também é a glória da segunda casa. Talvez você não queira entender o quão perto está a glória da segunda casa. O templo, ele foi reinaugurado com muita dificuldade, mas aconteceu pouquinho tempo ali antes de Jesus, aproximadamente 500 e poucos anos antes de Cristo, foi inaugurado o templo. Então você deve entender que tudo que passar, a glória da segunda casa há de ser revelada sobre a tua vida. Entenda uma coisa: Jesus, ele foi moído, ele foi transpassado, como eu estava dizendo, moído por nossas transgressões, mas ele não hesitou, porque ele confiava na glória da segunda casa. A mensagem simples de hoje é esta: acredite naquele que te fez a promessa. Não importa as intercorrências que acontecem no meio do trajeto, foque no alvo que é Cristo. Wendel, mas Satanás está me acusando por erros do passado. Nenhuma condenação há. Foque na glória da segunda casa. Ô irmão, diácono Wendel, Satanás, ele tem puxado o meu pé, ele não tem me deixado caminhar. Foque na glória da segunda casa. Diácono Wendel, eu não tenho conseguido ter paz na minha casa. Foque na glória da segunda casa. Diácono Wendel, a minha saúde foi embora. Foque na glória da segunda casa. E apenas espere que no momento certo a glória da segunda casa virá.